Olá, estudantes do curso de formação de docentes. É um prazer imenso estar nessa videoaula com vocês. Sejam bem-vindos a esta aula da disciplina de Metodologia do Ensino de História. Sou a professora Mara Patrícia, formada em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia Clínica Institucional. Moro no município de Ivaiporã, trabalho no Colégio Estadual Barbosa Ferraz. Trabalho com o curso de formação de docentes há 8 anos e tenho um carinho muito especial por este curso, pois eu também fui estudante do mesmo. Hoje, de forma específica, quero trabalhar com vocês o ensino de História nas séries iniciais e a BNCC. Então vamos lá. O que significa BNCC? BNCC é um novo documento denominado Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. O principal objetivo da BNCC é assegurar que todos os estudantes tenham o mesmo patamar de aprendizagem e desenvolvimento em todo o território brasileiro, do norte ao sul do país. Todos os alunos têm as mesmas possibilidades de aprendizagem. Antes da BNCC, existiam outros documentos que davam norte às disciplinas, que eram chamados documentos norteadores, os PCNs e as DCNs. Vocês já devem ter estudado em outras disciplinas ou até mesmo na disciplina de metodologia do ensino de história sobre estes documentos. Eles direcionavam o trabalho com as disciplinas, mas não era uma normativa, ou seja, não tinha uma obrigatoriedade de ser seguido à risca. Cada município, cada secretaria de educação, falando em nível de ensino fundamental 1 e educação infantil, tinha autonomia para elaborar os seus currículos sem precisar necessariamente se ater a estes documentos normativos. Já a BNCC, ela é um documento normativo, é uma normativa e todo o sistema de ensino brasileiro deverá seguir, adequando as suas propostas curriculares, garantindo que a BNCC se efetive nas escolas. Fazendo a leitura do material, percebi que muitos temas propostos pelos PCNs se efetivaram agora também com a Base Nacional Comum Curricular, com alguns ajustes, pois a BNCC, a base, ela traz habilidades e competências que devem ser desenvolvidas com os alunos no decorrer de toda a educação básica. Quero esclarecer aqui com vocês que eu não vou fazer uma análise crítica do documento e nem uma análise aprofundada, mas apenas socializar como a disciplina de História está organizada na BNCC. E depois vocês podem, junto com seus professores, fazer uma análise mais profunda e crítica do documento, até mesmo para conhecer as habilidades e competências de cada série. Vamos então ver como ficou a divisão do ensino de História, da disciplina de História, na Base Nacional Comum Curricular. A BNCC dividiu as disciplinas por área de conhecimento. História está na área das ciências humanas, junto com a disciplina de Geografia. E aquilo que nós conhecíamos por conteúdos específicos, conteúdos básicos, estruturantes, agora eles são chamados de unidades temáticas. E cada unidade temática, ela tem os objetos de conhecimento e as habilidades que deverão ser trabalhadas. De acordo com a BNCC, o centro do ensino de História deve estar pautado no eu, no outro e em nós. Sendo assim, o ensino de História ele deve abordar a construção do sujeito histórico a partir da sua própria história, valorizando a história individual de cada estudante, da família, depois da comunidade, depois da cidade e, consequentemente, do seu país. O estudante precisa entender quem ele é, compreender que ele faz parte da realidade histórica em questão. Quando se trabalha o eu, possibilitas então a esse estudante o seu autoconhecimento, de reconhecer e conhecer a sua própria história. Quando se trabalha o outro, possibilita que o estudante reconheça que ele faz parte de uma comunidade, que existem outras pessoas ao redor dele e que o outro nem sempre é igual a mim, mas que o outro, na maioria das vezes, é diferente. E essas diferenças elas precisam ser respeitadas. Quando se trabalha o nós, amplia-se ainda mais essa questão do respeito, porque aí se amplia ainda mais a diversidade.
Quando se trabalha o nós, se possibilita ainda mais trabalhar a diversidade cultural existente no nosso país, sempre levando o estudante a conscientizar-se que o respeito e a tolerância é muito importante. E como ficam, então, divididos nas séries? Né? Nós temos lá, então, vamos ver como que essas unidades temáticas ficaram divididas nas séries. No primeiro e no segundo ano, né, ali no início, as unidades temáticas são mundo pessoal, meu lugar no mundo, mundo pessoal, eu e meu grupo social e meu tempo, a comunidade e seus registros, as formas de registrar as experiências da comunidade, o trabalho e a sustentabilidade na comunidade. Podemos perceber que no primeiro e no segundo ano, tudo parte do eu. É eu e meu lugar no mundo, eu e a comunidade, é o eu, essa construção do sujeito que começa a compreender que também existe outras pessoas ao redor dele, com outros costumes, com outros gostos, com outras histórias, e que também precisam ser respeitados. No terceiro e no quarto ano, amplia-se a noção de lugar em que se vive e as dinâmicas em torno da cidade, destacando as diferenças entre urbana e rural, principalmente. As pessoas e as unidades temáticas são as pessoas e os grupos que compõem a cidade ou município, o lugar em que vive, a noção de espaço público e privado, transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos, circulação de pessoas, produtos e culturas, as questões históricas relativas às migrações. Aqui, no terceiro e no quarto ano, nós podemos perceber que as unidades temáticas elas já ampliam esse conhecimento. Agora, este aluno que aprendeu e conheceu sobre a sua comunidade, agora ele está ampliando seus conhecimentos e conhecendo mais sobre a sua cidade, o contexto histórico da cidade, os sujeitos que fizeram parte da construção dessa cidade, os diferentes grupos étnicos que compõem esta cidade e assim por diante. No quinto ano, a ênfase está em pensar a diversidade dos povos e culturas e suas formas de organização. A noção de cidadania com direitos e deveres e o reconhecimento das diversidades das sociedades pressupõe uma educação que estimule o convívio e o respeito entre os povos. No quinto ano, então, os eixos temáticos, as unidades temáticas são as seguintes: povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social, registros da história, linguagens e culturas. Então, nós podemos perceber aqui no quinto ano que esse conhecimento se ampliou ainda mais, porque agora nós vamos falar a nível de país. Ele vai conhecer um pouco da nossa nação brasileira, e essa diversidade cultural também se amplia, porque agora os grupos étnicos também são mais, né? E nós somos um país muito miscigenado, que nos proporciona uma cultura riquíssima e muito variada. E aqui a gente percebe, então, que isso é uma possibilidade de ampliação de conhecimento para estes alunos, mas ainda pautado no eu, meu lugar no mundo e meu grupo social. Então, este sujeito que está sendo também construído, ele compreende tudo o que acontece ao seu redor, mas não é anulado. Ele também continua sendo relembrado como um sujeito histórico, como um sujeito que também faz parte de toda essa história que está em estudo. É muito importante lembrar que o educador ele deve possibilitar que os estudantes ampliem, então, gradativamente seus conhecimentos, como eu acabei de dizer. Por isso, não pode haver ruptura de conteúdos de uma etapa para outra. O que seria a ruptura de conteúdo? O rompimento. O que estava se estudando no segundo ano parou, terminou, e agora no terceiro ano se está iniciando um outro conteúdo. Essa ruptura ela não pode existir, mas um conteúdo ele precisa ser sequência do outro, uma série precisa ser sequência da outra, né? Proporcionando então essa construção de fato do conhecimento, sem nenhum tipo de ruptura, porque quando há ruptura, não há construção de conhecimento. São conhecimentos fragmentados, mas não é uma construção sólida de conhecimento. Então, essa é a minha contribuição para vocês, de forma bem breve, sucinta. A BNCC ela é um assunto muito extenso,
mesmo dentro de cada disciplina, há muito que se estudar, há muito que se aprender, né? Temos aquilo que são chamadas, então, de habilidades e competências, que é importantíssimo que vocês tenham conhecimento, tá? Eu vou deixar o link da BNCC para que vocês também possam estar depois acessando, fazendo a leitura e conhecendo um pouco mais deste documento muito tão importante. E no ano que vem, com certeza, vocês, como futuros professores e professoras, estarão em sala de aula e deverão conhecer muito bem aquilo que é a nova proposta para a educação no nosso país. Para encerrar essa aula, eu quero deixar um vídeo, socializar com vocês um vídeo, que foi um trabalho dos alunos do 4º ano formação docente do Colégio Barbosa Ferraz. Nós trabalhamos, então, as unidades temáticas do ensino de história nas séries iniciais, e aqui na unidade temática do terceiro ano, eles fizeram um trabalho relacionado à cidade, foram fazer uma pesquisa histórica sobre a construção do município, e depois dessa pesquisa, então, eles elaboraram vídeos com poemas e paródias. E eu quero compartilhar com vocês um destes trabalhos. Nossa cidade. Seu primeiro nome foi Queimada, mas antes já era habitada. Habitada por índios Guarani, até que o padre jesuíta chegou por ali. O tempo se passou, Cruzeiro, Sapecado e Ivainópolis, vários nomes até que Ivaiporã lacrou. Encontro de culturas, sulistas e nortistas. Assim se formou nossa cidade, com grandes artistas. No vaneirão e no forró, quem arrasava era a vovó. Nosso polo regional, com beleza sem igual. Praça Japão e França, com festas e dança. Também tem a Espanha, quem gosta de tirar fotos não se acanha. No Jardim Botânico tem passeio de pedalinho, para curtir com seu amorzinho. Beleza assim você só encontrará no coração do Paraná.